Olá, sétimo ano. O professor está gravando essa aula aqui, trazendo algumas considerações a respeito das grandes navegações, que foi um importante evento ali a partir do século XV e século XVI. Trazendo então o contexto histórico, foi uma das primeiras ações dos estados modernos que tinha como objetivo manter o comércio com as Índias através da compra dos produtos orientais e, se possível, também encontrar novos territórios, territórios aí que pudessem ser tanto mercado consumidor quanto fornecer às nações modernas interesses, não só a respeito de trabalho, matéria-prima e pedras preciosas também, lembrando aí do mercantilismo, que era a economia que regia os estados modernos. Chamam-se grandes navegações as expedições marítimas realizadas a partir do século XV e XVI. E o pioneirismo dessa expansão, dessas viagens, faz parte aí da Península Ibérica, com Portugal e Espanha como as duas nações que inauguram, então, o processo das viagens das grandes navegações. Tudo começa com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, onde os turcos começaram a aumentar o preço dos produtos orientais. Isso fez com que os comerciantes europeus, passassem a buscar outras alternativas para chegar às Índias e não mais ter que pagar os impostos cobrados pelos turcos. Isso fazia parte aí do projeto de expansão tanto de Portugal quanto de Espanha. E dessa forma, os interesses aí de Portugal e Espanha era chegar às Índias por outras rotas comerciais. Além desse fator, Portugal e Espanha tinham como interesse também quebrar a hegemonia das cidades italianas Gênova e Veneza, que na época do comércio com o Oriente eram as cidades italianas mais prósperas e eram as cidades italianas que dominavam o comércio do mar Mediterrâneo. Ou seja, as nações modernas, tanto de Portugal e Espanha, tinham interesses em procurar outros caminhos para chegar às Índias e também, quem sabe, encontrar novos territórios aí dentro do processo do mercantilismo, decolonização. Então, os interesses eram quebra do monopólio no mar Mediterrâneo, diminuir o poder de Gênova e Veneza e buscando, então, outras rotas comerciais que pudessem fazer com que as nações da Península Ibérica, Portugal e Espanha, chegassem também às Índias e promovessem aí as suas relações comerciais. Então, temos aí essas duas razões, esses dois objetivos da Península Ibérica, Portugal e Espanha: encontrar novas rotas comerciais, diminuir a hegemonia de Gênova e Veneza e, quem sabe, também encontrar novos territórios dentro do seu processo de colonização, que já fazia parte do ideal do mercantilismo. Bom, após o contexto histórico, a gente pode dar uma olhada nas viagens ultramarinas e o nosso foco é Portugal e Espanha, trazendo no final da aula algumas considerações sobre outras nações que também promoveram as grandes navegações. Bom, quando a gente olha para Portugal, a gente vai ver que Portugal foi o pioneiro, Entre Portugal e Espanha, Portugal foi o pioneiro na realização das viagens marítimas, voltado para o Atlântico e sem possibilidade de se expandir, afinal ele tinha toda a sua fronteira com o reino da Espanha. Os portugueses, então, tiveram que se aventurar pelos mares. É um pioneirismo da Península Ibérica. Portugal e Espanha, quando a gente olha para a Península Ibérica, estamos vendo as duas regiões que se transformaram em estados modernos antes das outras regiões europeias e foram nações que investiram nas viagens além-mar. Então, vamos ver a Península Ibérica com esses pontos importantes para o projeto das grandes navegações. Ela tinha, as duas, tanto Portugal e Espanha, tinham um Estado moderno unificado, uma posição geográfica privilegiada e conhecimentos náuticos através da Escola de Sagres. A Escola de Sagres foi esse importante movimento intelectual de investimento em cartografia, geografia, foi criada por Dom Henrique e era uma reunião de astrônomos, geógrafos, navegadores, matemáticos que vão ter esse objetivo de melhorar a navegação, atingindo sempre como objetivo final o Oriente, chegando aí a estabelecer e a enriquecer dentro dessas relações comerciais. A Escola de Sagres também vai fazer uma forma de recuperar os conhecimentos dos fenícios, gregos, árabes e egípcios, tudo para fazer com que essas viagens se tornassem um pouco mais rentáveis
para os interesses das nações ibéricas. Lembrando aí que as viagens sempre eram feitas em péssimas condições de higiene, somadas à má alimentação, causando então inúmeras doenças. Lembrando também que, apesar de toda a tecnologia da época, os mapas, a geografia, elas tinham conhecimentos muito imprecisos na época, levando a inúmeros naufrágios por essas viagens, né, através aí nas grandes navegações. Então, realmente não foi fácil, né, esse projeto das grandes navegações, mas traz como pioneirismo a Península Ibérica, tanto Portugal quanto Espanha. E Portugal merece aí mais algum destaque. Tinha muita tecnologia, reunia condições políticos e econômicos, tinha estabilização política, unificação territorial desde o século XIII, e a cidade de Lisboa já se representava como um grande centro comercial. O principal objetivo era contornar as terras que fossem encontradas até chegar às Índias, e essas longas viagens fizeram com que os portugueses conhecessem mais o continente africano, e ao longo aí das suas viagens acabavam aí estabelecendo domínios por onde atracavam seus barcos. Então, o continente africano se tornou um importante entreposto comercial para os interesses dos portugueses. Trazendo a cronologia das viagens dos portugueses, em 1419 veremos a ocupação da Ilha Madeira, 1544 a descoberta do arquipélago Cabo Verde, também teremos a travessia do Cabo da Boa Esperança, 1498 chegando à cidade de Calicut, já lá na Índia, 1500 a viagem organizada por Pedro Álvares Cabral, chegando às terras no sul da América, o que vai ser o futuro Brasil colônia, 1505 os portugueses estão chegando no Sri Lanka, e 1511 temos aí chegando na Malásia. 1557, já ali em meados do século XVI, teremos já relações estabelecidas entre portugueses e chineses. Então, essas aí são algumas considerações importantes a respeito das grandes navegações, trazendo aí esse pioneirismo português, com todas as suas características importantes a respeito, né, dessa nação moderna de Portugal, que incentivou então as grandes navegações portuguesas, transformando Portugal na primeira nação moderna a fazer de fato as grandes navegações, procurando aí outras rotas comerciais para chegar às Índias. Temos depois Espanha, quase 80 anos depois, a Espanha também faz o seu investimento nas expedições ultramarinas, através do navegante Cristóvão Colombo, que já acreditava ser possível chegar às Índias por outros caminhos pelo Oceano Aberto. Ele pede ajuda aos reis portugueses, mas teve sua ideia rechaçada e foi no Reino de Espanha, aí incentivado por Isabel I, que também tinha interesses em expandir seus territórios para regiões mais distantes. Então, enquanto os portugueses navegavam contornando a África, os espanhóis optaram por um outro caminho, chegando na direção do oeste, atravessando aí o Oceano Atlântico. Em sua primeira viagem, Cristóvão Colombo chegou em Bahamas e acreditava ter chegado às Índias. Somente em 1504, Américo Vespúcio confirmou que se tratava de fato de um outro continente. Então, temos essas datas importantes a respeito das navegações ultramarinas espanholas. Também trazemos aqui a cronologia das viagens espanholas. 1492, Colombo descobre a América, depois temos Américo Vespúcio chegando na Venezuela, em 1499, temos aí a descoberta de Amazonas, Cuba, Flórida, 1519, os navegadores espanhóis chegam ao México, 1537 ao Paraguai e 1441 realiza então com os espanhóis a exploração do rio Amazonas. Então temos aí a Península Ibérica, Portugal e Espanha como as primeiras nações modernas a promoverem, a investirem no processo aí das grandes navegações. Entre Portugal e Espanha foi estabelecido um tratado, conhecido como Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela, celebrado em 1494 na cidade de Tordesilhas, atual Espanha. Por este tratado, foi através do meridiano a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. A parte oriental pertenceria a Portugal e a parte ocidental pertenceria à Espanha. Nações como França, Holanda e Inglaterra não aceitaram esse acordo e por isso elas acabavam incentivando a pirataria e ataques às navegações portuguesas e espanholas, além também de atacar os próprios territórios que Portugal e Espanha começaram a colonizar. O limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas caiu
com o evento da União Ibérica. E o que foi a União Ibérica, né? A União Ibérica foi o momento em que Portugal ficou sem rei e o rei que passou a governar Portugal foi o rei da Espanha. Daí não havia mais necessidade de ter o Tratado de Tordesilhas, né? No momento da União Ibérica, Portugal fazia parte agora da coroa espanhola. Os colonos portugueses, então, não precisavam ficar somente na parte lá destinada do acordo do Tratado de Tordesilhas. Com essa expansão foi necessário, né, já que os portugueses e espanhóis poderiam ir e vir, já não tinha mais tratado, então os portugueses acabaram aí também incentivando a descoberta de mais território e expandindo, então, todas as suas possessões. Com essa expansão foi necessário refazer os limites através do Tratado de Madrid em 1750. A União Ibérica, então, foi o período em que Portugal ficou sem rei e ele acabou sendo governado pela nação moderna espanhola, inaugurando aí um momento conhecido como União Ibérica, onde Portugal e Espanha se tornaram um único reino. A União Ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640, foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir de uma crise sucessória pelo trono português. Novamente, Portugal ficou sem rei e acabou aí sendo governado pelo rei da Espanha. A União Ibérica foi até 1640, quando Portugal novamente recupera o seu poder e a sua autonomia, finalizando então a União Ibérica e Portugal recuperando a sua autonomia política e econômica. Também tivemos outras nações que incentivaram as grandes navegações e vamos olhá-las aqui rapidamente. A Inglaterra, né, promoveu expedições de reconhecimento e, a partir do século XVI, o processo de colonização da América do Norte. A França jamais aceitou o Tratado de Tordesilhas e, por isso, invadiu diversos territórios, tanto dominados pelos espanhóis quanto também dominado pelos portugueses, no caso do Brasil Colônia, né? Dominaram por um período o Brasil Colônia também. No Brasil Colônia, eles fundaram uma região chamada França Antártica. Em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e construíram um forte em uma das ilhas da Baía do Guanabara. E ali fundaram uma região, um lugar chamado França Antártica, que teve 5 anos de vida. Sobreviveu nessa região, conseguiu autonomia até 1560, onde os franceses foram expulsos pelo governador-geral Mendes Sá. Então também temos aí um processo de invasão francesa no Brasil Colônia, lá na Baía do Guanabara, mostrando então que a França não aceitava o Tratado de Tordesilhas e ela acabou aí invadindo as regiões dominadas tanto pelos espanhóis quanto pelos portugueses, como foi com o Brasil Colônia. Também vamos ver aí as grandes navegações lideradas pelos holandeses. Os holandeses chegaram à América no século XVII e fundaram a região de Nova Amsterdã, que é hoje a atual Nova York, porém seriam expulsos pelos ingleses tempos depois. Nesse mesmo século, invadiram e ocuparam Pernambuco e Bahia e conquistaram também Suriname e Curaçao. No Brasil, seriam rechaçados pelas tropas hispano-portuguesas, mas conseguiram se estabelecer no Caribe, formando então as Antilhas Holandesas, chegando até a Ásia. Então vamos ver as grandes navegações sendo incentivadas pelos ingleses, pelos franceses e pelos holandeses, e que muitas vezes eles não respeitavam aquele acordo do Tratado de Tordesilhas, estabelecido entre Portugal e Espanha, e eles acabavam também invadindo territórios da Espanha e também invadindo territórios de Portugal. Aqui uma imagem para vocês, né? Nova Amsterdã, em 1664, passou para o domínio inglês e teve seu nome alterado para Nova York. Bom, trazemos então aí as principais considerações a respeito das grandes navegações, esse movimento muito importante do século XV e século XVI, onde a gente teve o pioneirismo da Península Ibérica, Portugal e Espanha, duas regiões aí que vão procurar novas rotas comerciais até as Índias. Acabaram encontrando o Novo Mundo, a América, acabaram promovendo o Tratado de Tordesilhas, dividindo as possessões territoriais entre essas nações, e claro, outras nações também não concordaram, como Inglaterra, França e Holanda, e essas nações acabaram também fazendo as suas grandes navegações e, se possível, dominando outras regiões, como foi o caso da Holanda e também da França. França, inclusive, chegou a dominar as regiões controladas pelos portugueses, que era o Brasil Colônia, na região ali do Rio de Janeiro, durando cerca de 5 anos a autonomia territorial francesa dentro do Brasil Colônia. Ou seja,
É importante as grandes navegações, né, onde faz com que o mundo se abra, onde forma essa permissão aí para as nações modernas começarem a compreender que existiam outros territórios, e ao início, então, o processo da colonização do Novo Mundo, onde as nações modernas passam agora a colonizar, a governar e a ocupar os territórios da América, tanto Portugal e Espanha, quanto Inglaterra, França e Holanda. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Agradeço a participação de todos e até os próximos vídeos com outros conteúdos. Até mais.